Beleza, galera. Providenciar aqui uma recap da Liga do Torrados, né? E comentar um pouquinho dos ataques. A gente deu 29 PTs, né? Passar aqui entre os PTs que a gente deu e comentar um pouquinho os ataques. Começar aqui pelos PTs de Walk, né? Que foram executados pelo Lost e pelo André, né? Você pode ver, a maioria das bases que a gente em Cal marcou como bases de walk são as que permitiam um certo acesso ao CV, né, junto com o Castelo do Clã, né, e que também não tivessem um nível elevado de dano ali na entrada e que permitisse o walk conseguir fazer esse tipo de limpeza. Então aqui é a execução do Lost, né, entrando ali no CV, conseguindo fazer a limpeza do Castelo do Clã e já iniciando ali o drop e a limpeza lateral. Eu coloquei todos acelerados porque 29 PT daria muito tempo, né? Então eu optei por fazer 2x e 4x a partir da metade do ataque, mais ou menos, isso, para mostrar. Então ele fez a limpeza ali no setor das 6 horas e o drop em C ali, né? Levando o restante da base. Aqui ficou meio puxado no final, né? Mas aquilo, né? PT é PT. O Walker Rogue Miner ainda é bem forte, né? Essa variação. Isso foi na primeira guerra, né? Na terceira guerra que a gente acabou dando um deslize, né? A gente acabou perdendo, mas o Lost deixou um PT aqui também. Ideia similar, né? Com a diferença que como tinha os 4 heróis ali embaixo, não daria para entrar exatamente a 6. Então ele entra meio que de lado, né? Para ir lidando com os heróis aos poucos. E ele puxa o CC para limpar, para já cuidar do CC um pouco antes, né? Então ele limpa o CC. Aqui não tem um muro bugado, então facilita bastante a questão da quebra, né? Porque uma coisa que tem dificultado bastante os walks, né? O muro bugado e a rainha, a dificuldade de fazer a quebra ali, né? Você vê que no ataque anterior, inclusive, o Lost levou 2 QMs para fazer a quebra e ali ele acabou errando a execução da quebra no muro bugado, mas ele conseguiu finalizar o resto da execução. Aqui não, aqui sem muro bugado, quebra tranquila, né? Fez a quebra, já lidou com o Castelo do Clã e o CV, e aí faz o drop para o Rogue Miner fazer o C com o rei e a barraca funilando lá na parte de cima. Tá? Então mais um PT do Lost. Aqui sobrou de boa, né? Sobrou todo mundo vivo no final do ataque. PTzão. No quarto dia aqui a gente ganhou todas as outras, né? Tirando esse deslize aí na terceira guerra. Aqui é o André fazendo, né? Então ele começa o afunilamento lá na parte superior, mas a ideia é similar, né? É tentar lidar com o Castelo do Clã e o CV. Aqui não tem um muro bugado, não tem nada. Então ele faz o blimp ali no setor das 9 e vai fazer a quebra, né? Para conseguir entrar, pegar a águia, o CV, o Castelo do Clã e até a heroína, né? Mesmo com o muro bugado ali, aqui o cara que fez a base não adiantou muito aquele muro bugado, porque ao lado do setor do muro bugado tinha esse setor que permitia a quebra, né? Então aí não fez tanta diferença. A mesma coisa, conseguiu entrar, ele vem com o Rogue Miner fazendo C na base, né? Tornado estourando ali. Acho que o cara queria evitar um blimp ali na águia, né? Porque os dispersores estavam bem longe, seria possível esse blimp ali, mas o valor da rainha na entrada ali estava muito grande, então facilitava bastante a execução aqui, ó. Você vê que já não tem mais base, né? E a rainha vivaça ali. Então aqui também ataque com relativa sobra e relativa tranquilidade. PT do André. Continuando em walk ainda, acho que no próprio dia 4 tem mais um do Lost,
né? Fazendo um ataque nessa conta. Essa aqui é aquela base do UZP, tá? Geral usando. Eu copiei essa base quando o UZP usou contra o Nova num campeonato. Nem me lembro qual era o campeonato, mas foi logo depois da qualificatória de. Eu acho que um mês atrás ou 2 meses. Uma semana antes, acho até na verdade. Eu fiz a cópia da base antes de aparecer os links, porque eu copiei no mesmo dia que foi o campeonato. Eu usei durante acho que uma semana e meia. Num dos primeiros torneios que eu utilizei essa base, ela já caiu desse jeito, entendeu? Então é uma base que a gente tem mapeada já faz um bom tempo. Tá? Então o Lost que já mapeou essa base já finalizou ela assim dessa maneira. Já deu uns 99%, uns 98%, porque às vezes acontece. Uma coisa é saber o mapa da base, outra coisa é executar, né? Mas é uma base que está famosa. Tem PT na internet disso aqui, né? Mas é mapeada faz tempo. Você vai ver que acho que, inclusive, eu vou pular para o próximo dia de guerra, e aí apareceu aqui nesse dia, aparece no dia seguinte a mesma base. Aí, óbvio, né? O Lost deu PT num dia, a gente já entrega a base para ele finalizar a mesma base no outro dia. Então tá aí, ó, base do UZP de novo. Mesma execução, entra no disseminador, lida com o disseminador e com o castelo do clã. Aqui essa base aqui, a finalização dela é um pouco diferente, né, do padrão que o pessoal gosta de executar o walk, que é o walk pelo CV, limpando o CV e castelo do clã, né? Mas o direcionamento que a rainha cria aqui é gigantesco, né? Então ela permite o Rogue Miner ser dropado em cima do CV e ainda continuar com o C, né? Aqui a rainha morre, né? Porque ela fica para dentro, mas sobra tudo também. Então tanto faz, na verdade, se ela entra e sobe ali no setor do disseminador, que é um negócio que o Lost ficava falando, pô, tem hora que ela entra, tem hora que ela sai, tem que entrar, tem que sair. Mas assim, a gente não conseguiu descobrir quando que ela entra e quando que ela sai. Mas sabendo que ela entra, pode entrar ou pode sair, é PT dos dois jeitos. Aqui mais um PT do Lost. Mesma ideia. Aqui o nível de dano estava até relativamente elevado, né? Mas o fato do cara ter levantado as bowls nessa posição faz com que a rainha não lide com as quatro bowls ao mesmo tempo, né? Então ele consegue executar aqui com uma tranquilidade maior, né? Ele gasta as 3 fúrias de um gelo, mas aí já foi praticamente as 4 bestas, o castelo do clã e o CV, né? E aí ele só precisa fazer o C final ali, fazer a circulação e aí fechou o PT. Aqui é aquela coisa, né? Tinha um muro bugado ali, né? Que os caras fazem, mas você tem o jeito de fazer a quebra no muro bugado para ampliar a entrada da rainha, né? A rainha não entra se tiver um buraquinho, mas se você consegue colocar o QM e fazer ele quebrar exatamente em cima daquele ponto, né? Utilizando o dano das defesas para fazer essa quebra, ele abre o espaço e a rainha entra com tranquilidade. Aqui é uma base já antiga, né? É o PT do André também. No geral, a divisão de bases de Walk ficaram com o Lost, né? Acabaram ficando com o Lost e o André para fazer, né? Eles jogando com 5 contas, né? Um com 3 e outro com 2. E aí os PTs então de Walk ficam focados nos dois, porque eles que fizeram os ataques, né? Essa daqui ainda daquela é uma base que daquela época que o pessoal usava bastante o Blimp, né, para fazer o walk, tirando um setor da base e aí encaminhando, direcionando a rainha. E a rainha finaliza o direcionamento, ele nem vai entrar no CV com a rainha, porque na verdade a rainha e o rei já direcionaram para o CV, para o Rogue Miner, né, para o drop entrar no CV e fazer e levar todo o resto, né. Aí aqui as curadoras até saíram e foram pro Rogue Miner, a rainha morreu e virou uma loucura um pouquinho aqui no final, mas tinha muita tropa viva, né? Pouca defesa pesada em pé para conseguir segurar o restante do ataque. E no dia 6, é mais uma base que permite a entrada, mas aqui é o PT do Lost, né? Aqui, além de permitir a entrada e a busca ali no CV, existia um valor do 5+1, que é um meta atual, né?
A galera tá usando bastante essa variação de Rogue Miner, né? O Walk Rogue Miner com o 5 mais 1 para tirar parte do valor, até porque ele só tem uma fúria para fazer a função da rainha, né? A rainha tem gente que faz com 2 fúrias e uma cura, né? Mas aí o valor da rainha ele tem que estar bem delimitado para conseguir fazer com 2 fúrias e não com uma só, né? Mas aqui você vê que como ele ainda tem a habilidade, mesmo sem a fúria, o CV está garantido e ainda a rainha consiga levar provavelmente a X-Besta, né? Eu acho que o guardião não, acho que aqui ela morre pro guardião. Não porque o drop chega lá e mantém a rainha viva. Então aqui o timing do Lost foi essencial, né, para execução. Porque você vê que é um walk que precisa ser feito com uma cura. Ele exige uma certa habilidade no walk, porque tem muitos torneios o pessoal fazendo esse tipo de ataque, mas a galera que fazia o Rogue Miner está demorando um pouquinho para se adaptar a esse ataque, principalmente por causa do número de fúrias que você tem para executar o walk, né? Ele é um walk que você precisa ter habilidade ali e saber usar a fúria na hora certa. Aí vem a base a gente pegou essa base na NTZ na liga passada, né? Não finalizamos, né? Acho que alguém atacou de spam e fez 90%. Mas aqui, já na hora de pensar a call, a gente já tinha percebido que tinha a possibilidade de fazer a quebra no muro bugado ali, né? Como o Lost executou, e o valor do 5-1 ali naquela TI que protege o CV era grande, porque você conseguia levar tanto a TI quanto o disseminador. E aí a rainha entrando, tirando o CV e o CC e mais um disseminador. Então você ia fechar a base praticamente com 100 disseminadores, né? Sem disseminador nenhum e já com o CV e o CC tirado. Então um ataque bem forte, com bastante sobra aqui. E uma execução relativamente tranquila do Lost, né? Mais um PT do Lost de walk, né? E eu acho que ainda tá no dia... Não, eu acho que aqui acabou... Não, é isso, acabou os de walk. Aí agora a gente vai para os PTs de zap, tá? A gente tem alguns players que tem treinado. Aqui é o André que fez alguns dos PTs de zap, né? Também, porque com 3 contas ele não ficou. É importante essa variação, né? De estratégias, principalmente porque o meta muda bastante, né? Mês a mês. O meta defensivo, principalmente, né? Os tipos de base. É óbvio que essa base aqui é uma base bem antiga, tá? Tem vários mapas dela, né, na internet. Tem eu lembro que eu tentava fechar ela em torneio, um pouco mais perto do começo do ano, com um mapa do Carbon Fin nela, né, fechando de Lalo. Mas depois que saiu a atualização do Zap, aquele quantidade de defesa ali encostada no castelo do clã mudou completamente o mapa. Não precisa fazer o Walker Rogue Miner, fica muito mais fácil fechar com o Zap, né? Você faz o Zap tirando ali parte das defesas e completa com um suicide de carro ali, como o André finalizou. Continuando nas bases de Zap. Aí tem aqui o Pacheco fazendo o Zap. O Pacheco executou alguns Zaps, né? Com uma execução semelhante à execução do Walk, né? Mas substituindo o levar o CC já no Zap, e aí a rainha e o rei fazendo a busca pelo CV, né? Então ele usa aqui só a rainha e o rei ali com um golem de gelo para conseguir levar o CV, depois que ele já levou o disseminador, as 2 bestas e o castelo do clã, né? Ele usou um DGE lá para fazer parte do afunilamento mais a barraca, né? E aí já dropou o Rogue Miner em cima. Aqui, em vez do C, é fazendo uma descida, né? Ele tentou criar uma linha reta, né? O DGE até não conseguiu afunilar tudo que ele talvez queria por causa das Teslas que subiram ali, né? Mas você vê que já acabou as defesas pesadas da base e tem muito Rogue e muito Miner vivo, né? Então, com essa quantidade de Rogue Miner, mesmo sem o direcionamento, sobra tudo, né? Sobrou PT.
Acho que ainda o primeiro que passou foi no último dia, eu acho que eu inverti na hora da gravação. E agora eu tô passando os de zap do primeiro, né? Aí aqui tem um PT do Lost de zap. O Lost ele ficou com a maior parte dos walks, mas acho que nesse dia aqui tinha muita base desatualizada, muita base com zap. E aí a gente deu preferência aqui para fazer o zap em relação ao walk, né? Mas aqui é um zap hogs, né? Sem os miners, né? E aqui executando também em cima do CV. Mas aqui tinha uma vantagem porque ele tira um disseminador junto com esse suicide aqui, né? Às vezes compensa fazer um suicide fora do CV, principalmente para Lalo, né? Porque você pega o CV com um dirigível, mas geralmente tem muito valor fazer esse suicide em cima direto do CV, né? E ainda mais dando todo o direcionamento que tem aí. E aí finaliza só com os rogues, né? Para não precisar fazer o direcionamento, principalmente ali naqueles depósitos. Se fizesse com o rogue miner, você ia ter um negócio estranho ali, né? Os miners iam ficar colados naqueles depósitos, os rogues iam separar e iam morrer no restante da base, né? Ia me dividir muito, né? Mitigar muito a capacidade de dano do ataque. Aí a gente pula pro dia 5, tá? Alguns dias tinha pouquíssimas bases para Zap, né? Alguns dias tinham bases mais adaptadas para Zap, em outros dias tinham menos bases adaptadas para Zap. É, tinha dia que tinha muita base para Spam, tinha dia que tinha muita base para Drag, né? Tinha dia que tinha muito ataque para Walk. Então tinha uma variação grande. Aqui é uma base, acho que é de qualificatória da qualificatória agora, né? Eu nem lembro do que atacaram na qualificatória, mas lei de qualificatória geralmente a gente tem. Alguém baixa todos os leis e guarda nas contas para a gente poder fazer o treino, né? Do layout. E aí o Joe finalizou a base aqui, fazendo esse Zap Hog, só que não levando o CC, né? Ele fez levando o disseminador e boa ali, né? E utilizando a heroína para finalizar o suicide e buscar o castelo do clã. Eu cheguei a tentar fazer essa base de spam, né? Eu consegui fechar ela de spam, mas era um spam um pouco arriscado. Era um spam 5+1 com bruxas, só que eu entrava pela águia, né? E aí é aquela coisa, você tá na liga, você não quer tentar umas maluquices dessa, né? Pô, eu tenho que chegar com as bruxas, rasgar a base ao meio. Aí fala, mas solta o Blimp. Então, o problema é que no meu mapa, quem levava o outro disseminador era justamente a campeã com a barraca. Então a P.E.K.K.A tancava o disseminador e a campeã levava o disseminador. Então eu ficava sem 2 disseminadores na base, com 3 TI singles. A bruxa varava a base. Agora no dia 7, acho que tem. Além daquela primeira, né? Que foi executado pelo André, de novo, o mesmo, né? Acho que aqui eu até esqueci de colocar mais 4, né? Que é a repetição da base, né? A base do dia 5, né? Veio 2 vezes, né? Às vezes essas bases ficam famosas, né? E começa a aparecer, a galera coloca e acha que o pessoal não conhece ainda, mas assim, só tem que se ligar, né? Campeões 2, se for Campeões 1 é PT na certa, entendeu? Campeões 2 já tem uma chance grande de você pegar um clã que já conhece a execução, já tem o mapa da base feito, né? Às vezes até, dependendo se a base é muito conhecida, já tem, né? A base copiada, né? Às vezes tá ativo numa conta, né? Muitas vezes quando a gente termina de mapear a base, a gente acaba deletando, né? Porque já tá mapeado, não tem muito por que ficar treinando tanto e tal. Acaba só fazendo execução e limpando, né? Mas é repetição, é mais do mesmo, né? Aí finaliza a zap aqui, né? Aí o próximo é spam. Spam? Não, tem mais um de zap? Ah, tem mais um de zap. Tem um zap Lalo.
Essa base acredito que também seja da Qualifier, né? O Joe acabou fazendo 2 PTs no final da liga com esse ataque, né? Com o Zap Lalo. Só que aqui de novo não, que é esse Zap Lalo não fazendo a retirada do Castelo do Clã, né? Faz tirou um disseminador, né? E uma bow. E faz um suicide limpando a maior parte da base. Aqui é um hit um pouco arriscado, mas como era uma base de qualifier, também foi aquela, tipo assim, tinha alguém com ela ativa para treino, né? E mapeou e foi lá e fecha de Lalo aí, dando o PT, né? Só teve 2 porque a gente não tem muitos players executando o Zap Lalo, né? E a gente tem players executando mais outras variações, né? Acho que agora acabou o Zap. Eu acho que o primeiro aqui é um spam perdido, que eu achei que ia ser Zap, mas a gente mudou, acho que de última hora a call e virou um spam bat, né? E aí depois eu vou mostrar os PTs de spam também. O meta ele tem compactado um pouco a base, né, para tentar ampliar a quantidade de dano em cima de um possível walk, né? E aí com essa compactação das bases, né, tem gente usando tem base aí com TI interna, né? Às vezes facilita um pouco, essa compactação acaba facilitando um pouco variações de spam, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade com os spams, principalmente assim porque muita gente acostumada a fazer outros tipo, fazer um Cog Miner, né, que foi muito tempo meta, né? Mas na hora de analisar as bases a gente via que tinha muita base para spam. E aí a gente tinha que colocar player para fazer um ataque secundário dele, um ataque que não é o main dele, né? Principal. Mas players que tinham capacidade para fazer spam. A gente inclusive teve muitas bases de spam com 90, 95, 98% que faltou detalhe, né? Mas tinha muita base para spam nesses layouts, né? Esse aí foi um spam bat que o Berna executou, né? O Berna do Torrados, né? O Bernardo. E aqui tem um do Laza, tá? No primeiro dia. Aqui é uma variação de spam com 5-1, que é uma variação interessante quando a gente tem essa compactação grande na base. Você vê que todas as defesas pesadas estão na mesma setorização ali das 9 horas. E você tem o espaço ali para conseguir fazer o 5-1. Então a cal era essa, né? Tirar o disseminador e uma TI e fazer o afunilamento às 9 e entrar ali reto na águia, né? Mas é um spam, não é aquele spam reto, né, que vara a base. É um spam que tem uma cara o Rogue Miner geralmente faz aquele C, né? E é um spam fazendo o C também. Então aqui a rainha ela dá uma corrida ali pro lado, mas sem grandes problemas, porque o spam acaba entrando, né? Ele não tem muito para onde ir. Uma das vantagens também do meta é que os muros bugados bugam a rainha, mas não bugam os Yetis, né? Os Yetis eles entram nos buracos e aí muitas vezes economizam um pulo, né? Principalmente para 5-1 isso é a vantagem, porque 5-1 já gasta bastante espaço, você não vai abrir 2 pulos na base depois de gastar um 5-1, porque senão você não vai ter fúria, não vai ter outros feitiços. A rainha rodou, ficou um pouquinho puxado por causa disso, mas mesmo assim a cal estava boa, né? A cal era essa e fechou, tinha tempo ainda, acho que tinha mais uns 30 segundos ainda para fazer a finalização. E eu acho que no primeiro dia foram 2 calls dessa, né? De spam 5+1, se não me engano. Não, foi no dia 2, então. Aí no dia 2 teve uma outra call parecida, fazendo um spam 5-1. Ou não, aqui é um spam bat também. Aqui é uma base legal porque ela tá super compactada, mas as TIs elas estão afastadas, né? E aí ela tem a cara da base para fechar com bate. Porque você coloca o spam ali para lidar com o dano da base que está todo compacto, né? Para não fazer aquela loucura, tipo assim, tinha mapa de base aqui na internet, dessa base aqui, fazendo um walk entrando em cima das 4 bowls, mas o spam lida muito melhor com 4 bowls e 2 disseminadores ao mesmo tempo do que um walk,
né? O walk precisa de uma execução com muita habilidade e tal. Aí na cal, né, eu falei pro cara eu dei a ideia de suicidar a campeã para fazer o afunilamento, porque se você não leva a defesa aérea ali, as tropas abrem, né, e rodam. Então eu falei, gasta a campeã faz um sui de campeã ali, só para ela levar a antiaérea e garantir que as tropas vão centralizar e vão seguir até o CV. Você vê que o spam faz o serviço dele bonitinho aqui, né? Limpou as 4 bestas, a águia, os 2 disseminadores e o CV. E aí faz a finalização com os bates, né? Mas acho que é nesse dia também que tem um outro PT de spam com o 5+1. É esse mesmo, que é o Douglas. É uma call similar daquela do 5+1. Você vê que tem a compactação grande, né? 4 bowls juntas, águia junto, 2 disseminadores. Aí aproveita isso para tirar 2 bowls, fazer já a parte do afunilamento. E aí o walk começando lá com o guardião na região das 12 horas e tirando aquela primeira linha que faria o spam rodar, né? Uma coisa interessante que a gente percebe no atual método de spam é não utilizar a barraca no afunilamento. Porque assim, por exemplo, nessa base, o Baby Dragon afunilou ali sozinho, ou seja, gastou 15 espaços para fazer o afunilamento, né? O balão mais o Baby Dragon. Aí se você torra uma barraca ali, você gasta, além da máquina de batalha, você acaba gastando 45 espaços, né? Só para fazer um afunilamento que um Baby Dragon faria. Então o que acontece? A campeã e a barraca elas entram para finalização da base. Tá vendo que quando os rogues e a campeã aparecem já não tem quase nada. Por quê? O spam lida com a maior parte do dano e aí provavelmente se o cara tivesse usado a barraca aqui no começo do ataque não teria é, mais o que fazer quando chegasse em 70 a 75% da base, né? E aí que a campeã e a barraca conseguem lidar com o finalzinho da base sem desperdiçar isso aí. Aí aqui outra base, ó. De novo a ideia das TIs que estão afastadas da compactação, né? Existe uma compactação da base, você tem 4 bowls, 2 disseminadores e águia muito próximos, né? E 2 TIs lá na finalização. Então é o padrão do Yetbat, né? Você vai e faz um spam, eu vou chamar de spam bat porque hoje a gente tem variações boas, né? Tem até a super bruxa aí entrando com uma opção para variações de spam. Então aqui com a diferença que aqui ele não vai usar a barraca, ele vai usar o dirigível para garantir o CV, né? Ele tá bem próximo ali, não tem nenhum dispersor agindo. Com pouca coisa para testar, ele faz a finalização. E aí acabou a base, né? Não tem mais dano, os bates conseguem fechar as 2 TIs e o resto da base. E creio que tem mais um de novo de Spambat no último dia. Douglas de novo que entrou numa pegada de dar PT todo dia e aí assim, nos 2 últimos dias deu PT. Inclusive no 6º dia aquele PT de Spambat ele foi no finalzinho da guerra, garantiu a vitória, né? Eu tinha o meu ataque para fazer ainda, só que eu tinha que fazer 2 estrelas para ganhar a guerra, né? Existia a possibilidade de eu ter que fazer 3 se o Douglas não fechasse, mas como ele fez, eu tinha que ir para 2, né? Eu acabei indo bem safe e eu tinha um plano de entrar para um outro lado e fazer isso aqui que ele está fazendo, que é entrar pelo outro lado, e entrei em cima do CV. Mas aqui a ideia é a mesma, né? Dano todo centralizado ali, você vê que o pulo coloca o spam dentro do dano inteiro da base, e aqui tem um pulo do gato aqui, porque o cara quando pegou a base não viu que tinha um buraco. Então ele coloca o dirigível no meio da base em cima do CV e leva a base. Aí pronto. 2 TIs, não tá naquele padrão retinho de TI, mas tem uma TI numa lateral, tem uma TI na outra, e ele já lidou com todo o dano da base. Então os bates vão lá e fazem a finalização, né? Porque ele conseguiu lidar com todo o dano da base na entrada, né? Aí fecha spam.
E a gente vai pro finalizar aqui o recap com drags e DGE. Tá? A gente começou a treinar bastante aquela variação de quem viu o AT Family jogando lá nas qualificatórias, fazendo aqueles drag zaps, utilizando o zap não para tirar a aérea, mas para fazer afunilamento, né? Inclusive fazendo 1+1 em TIs, né? Então o Pacheco andou treinando bastante, eu não consegui dar PT nessa variação, eu fiz 3 ataques dessa variação, e acabei ficando, fiz um de 98 e um de 92%, faltou assim detalhe, mas o Pacheco conseguiu encaixar os PTs alguns PTs com esse drag zap, que é uma variação é, interessante, porque você usa o zap um 5+1, é uma variação de 5+1, né? Para fazer o afunilamento, né? Para criar o caminho para os drags, né? Às vezes até parece que tem muita coisa na base, mas você já tirou quase tudo que tinha importante, né? De importante na base. Porque você vê aqui, ó, tá 60%, mas tem só o disseminador na base, né? Ele até puxou o castelo aqui, né? Mas sem grandes problemas. Ficou um pouquinho só puxado no final, mais por causa das Teslas ali, que estavam naquele ponto de finalização, mas ele estava com a habilidade da rainha ainda. Então ele conseguiu lidar com as Teslas e finalizar a base. Aí aqui eu acho que no dia 2 é do Pacheco de novo. Né? O Pacheco fazendo de novo o drag zap, né? Você vê que ele vai tirar um setor com a heroína, vai tirar outro setor com a campeã. Aqui eu acho que ele, inclusive ele vai, ó, ele erra o escudo, só para ter noção da força que está esse ataque, né? Quando ele encaixa numa base que esse ataque é forte, né? E mesmo com alguns pequenos erros de execução, ele acaba fechando, né? Porque o direcionamento é muito bom. A ideia era levar o dispersor, mas ele falou, tanto faz levar o dispersor ou não, ali não vai dar nada. Foi lá, não levou o dispersor. O escudo acabou não pegando a TEI, mas a rainha ia entrar por ali, então ela pegou. E você vê que agora já praticamente não tem mais base. Né? Os drags limparam o que sobrou. Né? E aqui de novo, né? Ele puxou o castelo, né? Aí o castelo até deu uma complicadinha ali no final, mas fechou. Né? A call era essa, né? Para fazer o fechamento dessa base. Aí no dia 3 tem um do Laza. Essa aqui eu acho que é o mais bonito. É a execução mais bonita desse ataque nessa guerra. Foi call do Pacheco também, né? O Pacheco ele é que tinha tanta base de drag aqui que a gente teve que passar pro Laza fazer uma base de drag também. A gente desenhou, o Pacheco deu a call, eu fui lá desenhei. Mas a gente olhou na hora que a gente fez o plano, a gente falou isso aqui, meu, vai ser bonito, porque você vai ver o Suicide aqui, leva praticamente a base inteira, né? Praticamente a base inteira. O cara ele isolou o dano da base lá na parte superior, né? E não colocou nada para proteger a parte inferior da base. Então, o 5+1 e o 1+1 vão criar uma linha ali na parte superior da base que vai e permite esse suicide aqui, que vai levar todo o setor de baixo, a águia, o rei e a campeã, né? A campeã entrando ali, ó, com o poder ela leva a TI de cima, até a rainha levar o CV. A gente nem, na verdade, quando a gente fez o plano, a gente achou que a rainha desceria e não iria pegar o CV ali e tal. E a ideia era blimpar, fazer o drag blimp, né? Mas a rainha foi e pegou o CV. Né? Então o blimp foi usado para lidar com a última TI e a última antiaérea. Então varou a base de drag aqui, não sobrou absolutamente nada, né? Ó, os drag praticamente tudo vivo, quase todos eles, né? Esse ataque foi bem da hora.
No dia 4, acho que deve ter um drag zap aqui de novo. Vamos ver. Isso, mais um drag zap do Pacheco, né? Que é quem tem treinado mais a variação. Então ele faz um 1 e faz um 5-1 nessa lateral para criar o afunilamento para os drags girarem pelo outro lado. Acho que vai ter uma outra base, ele tem mais um ainda. Aqui ele de novo erra o escudo, né? Mas você vê que mesmo errando o escudo ainda a base está muito propícia, né, para a execução. Então ele acaba pegando sem problemas. O dragão elétrico acabou não fazendo nada também lá. E aí ele usou, como ele vai entrar pelo CV, né? Ele usou o balãozão. Isso é legal dessa variação, porque ela a gente estava muito focado no drag bate e outras variações de dragão que geralmente entrava-se pelo lado oposto, porque geralmente o dano estava do lado oposto, né, ao CV, e aí permitia essa entrada no lado oposto, e o Blimp estava muito forte, o drag Blimp, né? E aí o Pacheco tem feito bastante essa entrada no CV mesmo, com os drags, voltando, parecendo com aquela época que a gente fazia o drag clone, né? Que geralmente dava o clone numa parte que tinha dano e entrava no CV, mas não encaixa muito mais esse ataque. Mas o Pacheco tem entrado bastante ali. Aqui é um dos meus PTs, né? Eu só dei 2, mas é o PT do videozinho do Marinal, né? É um spam aéreo, né? Existe uma compactação de dano muito alta na região aqui. Pode ver que você tem 2 TIs, 2 disseminadores e a águia, né, no espaço ali. E aí isso abre espaço para um spam aéreo, que seria esse spam de dragão elétrico aí. Que você entra meio na loucura, né, metendo um monte de fúria, é um ataque de improviso de feitiço, né? Aqui vai parecer que fica apertado, tá? Mas essa é uma base qualificatória também, então a gente tinha ela ativa e inclusive eu treinei para fazer, né, a base. Então eu já sabia que se saísse um lava eu ia precisar do veneno, então eu já estava com o veneno esperando ali. Eu sabia que a finalização era com o casal, tá? Eu já tinha fechado no desafio já com o casal, fechava com o casal toda hora. Dava para saber no meio do ataque que o PT ia sair. Aí aqui tem um PT do Minimag, aqui volta pro Dragbat, né? É a típica base que se fecha com o Dragbat, né? A maior parte do dano está na parte oposta ao CV, né? E aí você faz a entrada no dano, né? Fazendo um suicide, porque o castelo está afastado, né? Você faz o suicide para fazer o afunilamento e lidar com parte desse dano, o drag entra e finaliza com os bates, né? Por sorte o Tornado aqui estava um pouquinho cedo ali, né? E deu para ele usar o poder, permitir lá. Ele acabou puxando lava porque ele usou o castelo já tinha saído, né? Mas ele puxou a parte do castelo terrestre ali que os drags depois foram ali, porque ele usou o Goblin, né? Mas fechou, né? Conseguiu fechar com os bates. Acredito que foi um dos únicos PTs de drag bate, né? Porque o Pacheco estava bastante focado no drag zap. Eu dei acho que 3 também ataques de drag zap, até porque muitos layouts estão bem protegidos, né, contra. Aí no dia seguinte aí eu fiz outro de DGE, esse a gente não tinha base, mas assim, parou na cal, olha ó, 4 bowls, águia, 2 disseminadores, né, guardião, rainha, tudo na mesma setorização da base. Na hora que apareceu isso aqui, quando a gente abriu, na hora que for fazer a cal, eu falei, aqui DGE cai. E padrão lá, só dropar é o videozinho do Marinal, né? Dropa, usa poder, 2 fúria, abre, na hora que você terminou a fúria e terminou o poder, não tem mais base, né? Não tem mais dano na base. Então só administrar fúria e gelo, acabou, né? Campeã, e a campeã na finalização, né? Ver o melhor lugar para a campeã e a campeã finaliza o resto da base. Eu acho que tem mais um, o último PT aqui aéreo, que é mais um drag zap do Pacheco.
Isso mesmo, mais um drag zap do Pacheco. Execução similar àquele último dele, né? Só que aqui ele vai tirar mais embaixo com a campeã, porque estava mais fácil de direcionar o escudo. Aí depois dele ter errado aqueles dois lá, ele já falou, agora eu não erro mais, né? Porque é aquela coisa, né? Desenha o escudinho, vê exatamente onde ele vai. E ele tirou aqui o 5-1 nessa ponta. Aí você vê que ele cria um facão ali pela direita e ele usa um balãozão com o dragão elétrico e balão para criar o funil daquele lado e manter os drags na parte interna da base. Você vê que na hora que o casal vai vir pelo outro lado, né, limpando, você vê que quando a águia cai ali no meio da base, já não tem praticamente nada para defender a base. Então, só ficou ali um pouquinho apertado por causa que o disseminador conseguiu ripar 2 drags e a rainha, mas assim, não tem mais muito o que fazer. Não tem nada na base para segurar 3 drag e o guardião. Né? PTzão. Então a gente tem tentado variar essas estratégias e se adequar